Fala galera, muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast. Você já sabe, a sua dose de inspiração diária na prática. E hoje eu tô aqui, pancadão na cabeça. É a segunda da semana, eu tô pós-prova aqui galera, gravando e treinando porque o ciclo pro Ironman tá chegando no fim. Estamos a 7 semanas da minha prova principal desse ano. E hoje eu tô muito feliz. Por quê? Final de semana passado fiz uma prova e quero mostrar pra você rapidinho, ó. Presta atenção. Por que eu tô de capacete? Vou até tirar aqui pra você. Dá um zoom aqui. Esse capacete, o último uso dele foi nessa prova. Por quê? Ele tá todo ralado, ele tá trincado em 4 e você pode ver aí os detalhes depois. Ele trincou em 4 por um único motivo. Eu sofri uma queda na prova. Era uma prova de distância de meio Ironman de uma outra organização. E eu me distraí no meio do circuito da bike e caí a mais ou menos 50 km por hora. Se você for ver, escoriações no cotovelo, mas já estão cicatrizando. O meu macaquinho, olha isso. Eu caí desse lado aqui, ó, ele ralou inteiro, o manete da minha bike tá todo ralado, joelho, sapatilha, tudo que você puder imaginar que podia ralar desse lado esquerdo, ralou. Aí você fala, por que você tá feliz? Você tá muito doido, cara. É porque, mesmo tendo caído, eu voltei, concluí a prova, consegui fazer um bom percurso, consegui treinar forte, o que me deu mais confiança ainda para continuar o meu ciclo de full Ironman. E foi insano. E foi muito massa. Só que depois dessa queda, eu comecei a me perguntar, cara, por que tá fazendo tanto sentido para mim passar por situações tão desafiadoras e continuar engajado, continuar inspirado, continuar focado? E essas perguntas para mim mesmo começou a me levar para lugares de reflexão, de até onde realmente vale a pena passar e suportar algumas situações, processos e como reagir a tudo isso. Então, essa foi uma prova extremamente dura, mas que mostrou para mim alguns princípios que eu vou compartilhar hoje. Mas antes de eu compartilhar, já clica aqui para encaminhar esse episódio para os seus amigos que precisam de uma dose de inspiração. Só que você sabe que aqui é na prática. Então, sai do teu sofá, sai da tua cama. Não quero ver você parado. Vai para a academia, vai para o parque, você já sabe, vai passear, vai fazer alguma coisa, mas se mexe. Inclusive, estudos comprovam que pessoas que consomem conteúdo, seja literário, seja audiovisual, qualquer coisa, conseguem ter muito mais absorção e aprendizado enquanto estão em movimento. Isso muito pela questão da química cerebral. Voltando para cá, agora eu vou começar a falar os aprendizados que eu tive durante essa prova. E a minha natação já foi bem desafiadora. Eu nadei 500 metros a mais do que a distância da prova. E isso ainda não está claro, olhando pelo mapa, se eu errei ou se as boias se moveram com o vento, não sei. Mas quando eu percebi que eu já tinha nadado muito mais do que eu deveria, um sentimento começou a bater muito forte na minha cabeça, assim, um pensamento. Cara, você não precisa continuar fazendo mais do que a prova ela pede. E esse pensamento começou a corroer até um pouco do meu caráter, do tipo, cara, eu não vou circular a última boia, sendo que eu já cumpri a distância da prova. Eu ficava olhando no meu GPS. Só que dentro de mim, a integridade e o caráter começava a brigar com essas vozes do tipo, mas, cara, é shortcut, você tá pegando um atalho. Isso desqualifica você, não de uma prova, mas de um princípio, de verdade mesmo. Então aquela guerra interna, só que eu estava pensando, cara, eu tenho aqui mais
4h30, 5 de prova ainda. Cada minuto que eu ficar mais aqui na água do que eu preciso, é energia indo embora. E eu tomei uma decisão, eu tinha até falado pro caiaqueiro que fica remando perto assim, eu falei, eu vou cortar aqui e vou embora. Só que ele não deixou eu cortar, ele falou, volta pelo mesmo caminho que você veio. Ou seja, eu ia ter que voltar como um desistente mesmo. E por alguns segundos, aquilo se tornou uma verdade. Eu voltei alguns metros, só que de repente, bateu algo dentro de mim que falou assim, cara, você não nasceu para isso. E na hora eu voltei e completei o circuito. Então o primeiro ponto é uma pergunta para você. Aonde você está deixando mentiras desqualificarem a identidade de filho amado que Deus já te deu? Aonde você está deixando diálogos de vozes internas prejudicarem a performance em cima daquilo que você já construiu? Não é aquilo que você está buscando, é aquilo que você já construiu e não se sente merecedor ou não reconhece que já existe. E a terceira pergunta em cima disso aqui é: até quando você vai tolerar uma vida de desistência? Até quando você vai abrir mão dos teus sonhos, objetivos, metas e continuar frustrado, vivendo como um fracassado ou uma fracassada? Esses foram os 3 pontos que eu pensei ali no primeiro estágio da prova e estou compartilhando com você. Se você puder, anota, faz tua reflexão, pausa isso aqui, faz tua reflexão. São 3 pontos cruciais para você poder avançar em bastante coisa. E depois, quando eu fui para a bike, estava um vento muito forte. Para vocês terem uma ideia, contra o vento fazendo muita força, 25 por hora. A favor do vento, relaxando, 35 por hora mais ou menos. E aquilo começou a ser cruel porque cada volta que eu começava contra o vento, a minha cabeça começava a falar, não quero mais estar aqui, isso aqui não faz sentido, é muito sofrimento. Só que eu olhava lá para a ponta, onde eu tinha que fazer o retorno, e falava, cara, daqui a pouco, esse vento contra para, e o vento sopra a favor. E isso foi muito bom porque eu consegui criar um circuito na minha cabeça, não de desistência, mas de fracionar hora de sofrer, de pagar o preço, de ter que estar ali e, cara, faca nos dentes e vão para cima, e o momento do desfrute, que eu ia poder performar diferente daquilo. Beleza, e assim foram mais ou menos uns 50 quilômetros, até que eu desfrutei tanto que eu caí. Eu entrei num estado de flow e esqueci que tinha que fazer o retorno. E quando eu vi, eu dei de frente num cone, que era o cone de retorno, e caí, machuquei, enfim. E fiquei alguns minutos ali deitado no chão, processando o sentimento físico, né? O que tinha acontecido. Eu caí primeiro com a cabeça, então estava bem preocupado. Depois comecei a ver as escoriações e tal. E eu comecei a ter um storytelling pronto na minha cabeça. Cara, isso aqui não é uma desistência. Isso aqui foi a natureza que te obrigou a parar. Só que eu comecei a entender um lugar de autossabotagem. Eu já não estava querendo ficar naquele lugar. Não estava agradável competir aquele dia. Então era a historinha perfeita para eu sair e me tornar uma vítima. Ainda sair aplaudido como uma vítima, um coitadinho. E eu sabia que se eu postasse a queda, ia ter muitas pessoas acariciando o meu ego. Mas eu falei, cara, não vou desistir. Voltei para a bike, pedalei e depois ali do circuito da bike fui para a corrida e foi o lugar onde eu comecei a consolidar mais uma etapa concluída na bike. Já não tinha mais risco de desistência ou de quebrar. Era meu ponto seguro, corrida, meu ponto seguro.
Então, consegui performar bem e foi incrível. E aí, durante a semana agora, eu estava pensando, como que eu posso pegar toda essa jornada de preparação e trazer para a minha vida empresarial e pessoal? E uma coisa que eu quero agora já te motivar. Abre teu bloco de notas e começa a anotar, porque provavelmente você vai se conectar a muitas das coisas que eu vou falar aqui. Então, a primeira coisa que eu precisei me tornar nesse processo de treinamento aqui para o Ironman é seletivo em várias coisas. Por exemplo, seletivo no que eu como. Hoje são 4.000 calorias ingeridas por dia, limpas. Eu não quebro minha dieta, porque eu preciso de energia pura. Então eu precisei selecionar os meus alimentos. Segundo, eu precisei selecionar os esportes que eu pratico, aquilo que eu vou fazer com o meu corpo. Inclusive, logo depois da prova, no outro dia eu fui para a piscina nadar, e aqui onde eu nado tem um campo de futebol do lado. Eu adoro futebol. Enquanto eu ouvia as pessoas gritando no campo e jogando, eu só tinha um sentimento no meu coração: você é um Ironman. E o que você está fazendo aqui é maior do que qualquer prazer momentâneo. Então isso também é uma seleção de você entender aonde tem que gastar a sua energia. E a terceira coisa é a questão do tempo. Aonde eu vou colocar o meu tempo? Tem dias que eu treino 5 horas no dia. Isso, eu preciso ser muito assertivo com as outras demandas que eu vou fazer. Filhos, ministério, trabalho, enfim, preparação pessoal. Até um dos motivos da gente estar aqui pedalando agora é para ganhar tempo. Não é só para inspirar vocês. E o outro ponto é resiliência e flexibilidade. Como treinar nessa temporada, até com essa queda, mas existem dezenas de outros pontos acontecendo. Como você precisa se tornar resiliente, cascudo realmente, e dizer para você mesmo: eu escolhi fazer isso aqui, eu quero estar aqui, faz sentido para mim estar aqui, eu decido estar aqui. Isso me traz uma resiliência absurda. E a flexibilidade de entender que nem sempre vai ser do jeito que eu quero, ou de que nem sempre vai ser do jeito programado. E uma frase, ela é conflitante na minha cabeça: feito é melhor do que perfeito. Só que não é do lado de fazer de qualquer jeito as coisas. É do lado de que, se eu não tenho os recursos ideais para fazer tudo que eu preciso, eu vou fazer com o que eu tenho hoje. E ponto, acabou. Então feito é melhor que perfeito. Melhor do que perfeito é começar com mudar e se aperfeiçoar no caminho. Então eu comecei a olhar para a minha vida empresarial. Esses princípios se aplicam demais. Me demiti de alguns projetos. Deleguei outros. Comecei a abrir mais tempo na minha agenda. Comecei a ter a mente muito mais fresca. Pessoas, precisei me desconectar de algumas pessoas. Elas não estavam me fazendo mal, mas elas me exigiam um tempo que eu não tinha para dar agora. E isso foi me levando para cada vez mais consciência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou vivendo. E começou a ser muito massa ver como eu estou me tornando muito mais eficiente em tudo que eu faço, através dessas experiências de treino e tudo mais. Outro ponto, talvez isso aqui vai servir muito para você: a coragem para fazer aquilo que você não se sente preparado. Quando eu olho para isso, eu vejo tantos talentos, eu vejo tantas pessoas incríveis, travadas, porque elas não têm coragem de fazer aquilo que elas acham que não sabem. Talvez esse é o teu caso. Então eu quero te falar: só vai. Cara, dá a mão para Deus e só vai. Sai do lugar que você está agora e vai. Vai para cima. E eu acho que outro ponto muito importante é como eu comunico as coisas.
eu comecei a perceber que eu estava entrando num lugar de vítima sem perceber. Então, olha que interessante. Às vezes as frases comuns que a gente fala, elas estão carregadas de crenças limitantes inconscientes. Então, eu comecei a perceber que algumas frases que eu falava sobre o treino, sobre o esporte, de não merecimento, de não capacidade, ou até de menosprezo, elas estavam impactando totalmente outras áreas da minha vida. Então eu fui estudar mais sobre a linguagem que eu estava usando, a verbal e a não verbal. E você vai acreditar nisso, porque você já me conhece. Eu fui levado a pedir perdão para minha esposa por sempre estar atrasado. Isso aqui é muito doido. Eu comecei a perceber, com tanta seleção do que eu faço, coisas que estavam ofendendo até o meu casamento. E isso tem sido incrível, porque eu tenho vindo para um lugar de resolução. E o treino para um Ironman, ou quando você vai treinar pelo seu objetivo, pela sua meta, não tem espaço para erro, não tem espaço para você contar historinha, porque é o seu resultado. Você não vai brincar com aquilo que faz sentido para você. Você não vai fazer de qualquer jeito aquilo que você quer muito. E o treinar a sério me levou para essa conclusão, e ao mesmo tempo eu falei, cara, é isso que eu tenho que aplicar em todas as áreas da minha vida. De verdade, eu não posso deixar com que a ilusão de que algo está acontecendo me leve para um lugar de desfrutar daquilo que eu ainda não produzi. Então, ao mesmo tempo que eu visualizo muito a chegada do Ironman, escutar aquela frase, "You are Iron Man", pôr a medalha no peito, desfrutar com a minha família, eu já desfruto disso hoje. Mas eu não caio no erro de achar que isso já foi conquistado. E às vezes o nosso cérebro, por ele não distinguir o que é real do que é imaginário, quando você começa a pensar na vida que você gostaria de ter, você já começa a imaginar que tem aquilo e viver como se aquilo já existisse, mas a verdade ainda não existe. E o problema não está em imaginar, o problema está em não executar, em não sair com coragem, com determinação, pôr a mão à massa e fazer. Então, essa jornada ela tem me ensinado que a seleção, a consciência e os pequenos detalhes, eles vão o tempo todo me levar para um lugar onde eu posso escolher de verdade o que eu quero viver. E quando eu falo isso, eu comecei a perceber o impacto que os meus resultados têm na vida das pessoas ao meu redor. Isso não soa como uma pressão, isso soa como um privilégio de aquilo que eu vivo como escolha de estilo de vida impacta diretamente nas pessoas. E talvez você não percebeu isso ainda, talvez você ache que a tua vida é irrelevante. Deixa eu te falar, você é muito importante. O que você faz, o que você carrega, tem muito poder. Então faz o seguinte, talvez você não está treinando para um Ironman agora, mas talvez você está treinando para romper com a tua zona de conforto, para conquistar seus primeiros 5 quilômetros, para perder peso, para vencer a procrastinação. Não interessa, você está correndo atrás de algo, então faz disso algo que você quer de verdade. E não abre mão dos menores detalhes que vão fazer você construir isso. E lembra de uma coisa, você nasceu para um tempo como esse. E existem muitas pessoas que anseiam, com grande expectativa, a manifestação do seu resultado. Então vai para cima, sai do teu sofá agora, se você já não saiu, e a mão na massa. Eu tô te falando, vai, se mexe, que vai dar certo. A provisão está no meio do movimento. Agora nossos episódios ficam mais interessantes ainda, porque eu estou me aproximando muito da prova, o nível de experiência vai aumentando muito, e eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Então, já ativa aí as notificações, segue a gente aqui, compartilha esse conteúdo com as pessoas que você sabe que precisam ser tocadas com isso hoje. E vamos para cima lembrando de duas coisas. 1, nunca será só um treino. E 2,
Holy Flow 7.8 Cast é a sua dose de inspiração na prática. Até a próxima, galera!